Criançada, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD Online Infantil. Hoje nós veremos uma história muito bonita que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 13 a 21. Nós vamos falar sobre a multiplicação de pães e de peixes. Quando Jesus andou por essa terra, onde ele ia, muitas pessoas iam atrás dele para ouvir os seus ensinamentos e também para serem curados dos seus problemas e das suas doenças. Uma certa vez, Jesus se afastou para uma região mais deserta e com ele seguiram muitas mulheres, muitos homens e muitas crianças. Enfim, vieram atrás dele uma grande multidão, uma grande população. E o tempo foi passando e já ia ficar tarde. E como ficaria a situação dessas pessoas que já estavam tanto tempo seguindo a Jesus? O que é que elas iam comer? O que elas iriam se alimentar? Então, nesse momento, houve a oportunidade de um grande milagre. Vocês estão curiosos para saber qual é esse milagre? Então venham comigo. Preocupados com a situação daquela grande multidão, os discípulos sugeriram a Jesus dispensar a multidão para que elas fossem às aldeias mais próximas comprar alimentos para si e para as pessoas que eram do seu círculo de amizades, do seu círculo familiar. E a resposta de Jesus para os seus discípulos foi: dai vocês a ele de comer. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: como que eu vou despedir essa imensa população com a barriga vazia? Porque Jesus, ela tinha uma grande preocupação. Jesus, ele tinha um grande interesse de cuidar não apenas da alma, mas também do corpo dos seus seguidores. Jesus tinha preocupação com a saúde dos seus seguidores. Nesse momento, os seus discípulos lhe perguntaram: mas Jesus, o que nós vamos fazer? Aqui é uma região muito deserta. Como nós vamos alimentar essa grande multidão? Tudo que nós temos é 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Então, Jesus falou o seguinte: me dê esses pães e esses peixes e peça à multidão para se assentar, para fazer grupos e se assentarem no chão. Mal sabia os discípulos de Jesus que eles estavam prestes a presenciar Jesus, por meio de um milagre, alimentar toda aquela multidão. E assim foi feito. A multidão se assentou, Jesus tomou para si os 5 pães e 2 peixes e agradeceu a Deus. E a partir daquele momento, aqueles pães e aqueles peixes começaram a multiplicar. E deu para alimentar toda aquela multidão
que, segundo a Bíblia, era composta de mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Vejam só, imaginem comigo a cara de surpresa de todas aquelas pessoas quando elas viram o milagre da multiplicação, Jesus suprindo as suas necessidades. Elas certamente ficaram sem entender. Como pode alguém com tamanho poder? Como pode alguém cuidar tão bem de nós? E assim mesmo, Jesus continua cuidando de mim e cuidando de você. Você crê nisso? Ao final, todos comeram, se saciaram e Jesus, como ele detesta desperdício, pediu para os seus discípulos recolherem aquilo que havia sobrado daquela grande refeição. A Bíblia afirma que houve uma grande surpresa, uma segunda surpresa, porque mais de 12 cestos foram recolhidos. 12 cestos de pães e peixes que sobraram após aquela grande multiplicação, aquela grande alimentação. Olha só que legal! 5 pães e 2 peixes alimentou uma grande multidão de mais de 5 homens, sem contar mulheres e crianças, e ao final ainda sobraram 12 cestos de alimento. Jesus é mesmo fenomenal, não é, crianças? E assim mesmo, Jesus continua cuidando de mim, de você, suprindo cada uma das nossas necessidades. Vamos orar nesse momento para encerrar nossa historinha? Meu Deus e meu Pai, obrigada pela oportunidade de estudar um pouco sobre os seus milagres e que o Senhor continue cuidando de mim e da minha família, assim como o Senhor cuidou daquela grande multidão. Fica conosco, nos dá um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos que compareceram e até domingo que vem. Tchau, tchau.